Boa tarde. Eu vou tentar encurtar a aula, normalmente eu não consigo, mas vou tentar passar para vocês como a gente diferencia depressão e transtorno bipolar. Eu estava aqui pensando como é que eu vou começar essa aula à medida que o Dr. André falava, ele explicava para vocês a diferença entre depressão e transtorno bipolar. Quem assistiu a Copa do Mundo? Ó, vocês souberam da pessoa que infartou, não souberam? Estava assistindo o jogo. Então, isso é para ilustrar para vocês, assim, o que causou infarto foi o jogo? Não, provavelmente sim, foi o que desencadeou. Né? Mas foi importante para o médico, imagina assim, se quem o atendesse fosse um terapeuta que não fazia o diagnóstico. Disse, não, ele desmaiou de emoção. Não, é importante fazer o diagnóstico. Porque independente de ter sido um jogo, de ter sido a separação de alguém, de ter sido a perda do emprego, do que quer que seja, se o diagnóstico de transtorno bipolar ou de depressão faz diferença porque o diagnóstico existe e precisa do tratamento adequado, independente da justificativa. Porque é humano encontrar desculpas e justificativas para tudo. E mais ainda, se existe uma doença cerebral, onde a pessoa deixa de ser ela mesma. Ela perde as características naturais da personalidade dela quando ela adoece. Então, mais ainda é importante encontrar um profissional que faça o diagnóstico correto, para não morrer, para não viver mal, para se recuperar, enfim. Ok? Então, isso é fundamental antes de mais nada. Nós aqui estamos fazendo o papel médico, como qualquer outra especialidade, e se o diagnóstico não estiver correto, não há como o tratamento ser correto. E é importante diferenciar a depressão de transtorno bipolar, porque o tratamento é diferente. E o tratamento da depressão pode agravar o tratamento de um transtorno bipolar. Ok? Então, é fundamental saber distinguir um do outro. Existem algumas pistas que a gente usa para diferenciar. Então, existem 3 subtipos, o Dr. André já explicou, bipolar tipo 1, tipo 2 e unipolar, que seria a depressão, só a depressão. Hoje em dia, nós sabemos que existe também a mania, ou a hipomania unipolar. Eu não vou falar disso, mas a mania e a hipomania unipolar, que acontece principalmente em homens, e são só sintomas de euforia, de mania ao longo da vida, também são diagnosticados como sendo transtorno bipolar, por definição. Então, quando eu falo aqui de unipolar, é a pessoa que só teve depressões ou só tem depressão ao longo da vida e não tem transtorno bipolar tipo 1 ou 2. Eu vou falar da epidemiologia, da frequência de ambos, de genética, idade de início, quadro clínico, comorbidades e tratamento. Na depressão, no espectro depressivo, nós podemos ter pessoas que têm só um episódio de depressão na vida e nunca mais. Na verdade, a gente não sabe muito, não temos muitos estudos, mas do que nós sabemos, metade de todas as depressões são únicas, são episódios que vêm e passam e a pessoa nunca nem sequer se lembra que teve. Mas existem aquelas depressões que a pessoa apresentou um episódio grave, mas depois nunca mais se recuperou, ficou como que crônica, como um restinho de depressão que ficou sobrando. E existe o transtorno depressivo recorrente, onde a pessoa tem pelo menos 2, 3 episódios durante a vida, entremeados por um período livre de sintomas. Então, são vários episódios de depressão ao longo da vida. Então, a gente chama de um episódio de depressão ou de um transtorno depressivo recorrente. No caso do transtorno bipolar, existem vários tipos, como eu já havia mencionado. Existem aquelas pessoas que têm um temperamento forte de base.
São mais energéticos, mais animados, mais dispostos, mais pavio curto, têm mais energia que as pessoas de modo geral, e em geral têm parentes de primeiro grau diagnosticados com transtorno bipolar. É como se fosse uma sintomatologia de mania mais leve. E essas pessoas têm muito mais risco de desenvolver franca mania ou franca hipomania e também episódios de depressão. E, em geral, esses episódios de depressão se misturam a essas características sintomáticas de base e daí, muitas vezes, o que acontece é uma mistura dos dois polos. Existem aquelas pessoas que têm só depressão recorrente, começam a usar antidepressivo e entram em hipomania ou mania com o uso de antidepressivo. Ou podem ficar mistas, com sintomas dos dois polos misturados. Existem pessoas com transtorno do espectro bipolar que têm períodos leves, constantes, de hipomania e de depressão. Hipomania e depressão. Hipomania e depressão. E acham que é o jeito de ser, ter altos e baixos. Ter altos e baixos não é normal. O normal é a pessoa estar estável, equilibrada, e a vida simplesmente fluir. E não ficar super sensível a tudo que acontece. Então, se acontece alguma coisa boa, eu fico super animado. Também, se acontece alguma coisa ruim, eu afundo. Isto é hipersensibilidade aos estímulos ambientais já. Alguma coisa já está errada no cérebro, mesmo que seja leve. E essas pessoas podem ter depressões mais graves, estados mistos, e assim ao longo da vida. No transtorno bipolar de tipo 2, existem episódios de depressão, e veja, pode haver um sumiço de repente, tanto da depressão como da hipomania. Liga e desliga, liga e desliga. Ou pode ser constante, contínuo. Passeia de uma depressão para uma euforia direto, assim, ao longo da vida, sem parar. Isso, a bipolaridade de cada um, é que precisa ser vista. O que importa é a presença destes sintomas ao longo da vida. Então, no transtorno bipolar tipo 2, o máximo que acontece são hipomanias. A mania, que é a forma mais grave da euforia, só acontece no bipolar tipo 1. Não importa o número de depressões que a pessoa tem ao longo da vida. O diagnóstico de transtorno bipolar é dado por esses vermelhos todos aqui. Ok? Qual a frequência do transtorno bipolar e da depressão na população geral? Na população geral, o transtorno bipolar tipo 1 costuma acontecer em 1% da população. Quanta gente tem transtorno bipolar tipo 1, em média, numa cidade como São Paulo, com 10 milhões de habitantes? Vocês acreditam que, quando alguém fala que é bipolar, todo mundo é? Então, se ele é, o outro também é. E o médico acha que isso é moda. Não é. É porque só nos últimos anos se tem acordado para a gravidade deste problema na população geral. Porque existem vários subtipos. E se a gente considerar o espectro bipolar como um todo, tanto as formas mais graves como as formas mais leves, pode chegar a quase a 10%, o que seria 1 milhão. Não tem nem médico, nem profissional de saúde suficiente para acudir essa gente toda. Então, se vocês não ficarem antenados e não prestarem atenção, os únicos que podem se cuidar são vocês, ninguém vai lá laçar. No caso da depressão, se a gente incluir o espectro bipolar, provavelmente isso aqui diminui bastante, mas em São Paulo, a prevalência é de quase 20%. A depressão é um problema de saúde pública, mas o transtorno bipolar também é. Só que a depressão é mais comum, mas aquela que gera problemas, em geral, é mais a bipolar, e eu vou explicar por quê. Existe uma diferença de genética também. O transtorno bipolar tem uma elevadíssima herdabilidade, de 80% a 85%. Significa que 80% dos meus parentes podem ser, dos meus filhos, podem ser bipolares? Não. Significa que 80% a 85% daquilo que você tem de transtorno bipolar é causado pela genética que você herdou. Não é causado pelo ambiente ou pela infância triste que você teve, até porque se você tem transtorno bipolar, muito provavelmente, você sofreu as consequências de um pai ou mãe bipolar.
ou de tios ou avós ou irmãos bipolares, que tinham abuso de álcool, quem sabe, ou simplesmente foram omissos no cuidado, ou eram tão irritados que você apanhava muito, ou simplesmente eram negligentes. Mas, infelizmente, pais bipolares passam para os filhos não somente a genética, mas também o comportamento de um problema não tratado ao longo da vida. Em gêmeos monozigóticos, o risco da depressão se repetir no gêmeo é de 37% a 40%, e isso é maior, quase o dobro no transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar é muito mais uma doença genética do que a depressão unipolar. Mas os parentes de primeiro grau de uma pessoa com transtorno bipolar podem ser pessoas que têm só a depressão ao longo da vida, ou tem distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, ou tem transtornos de ansiedade, enfim, inúmeros outros problemas mentais e cerebrais. Para piorar, começa cedo. O transtorno bipolar, ele começa tanto a hipomania como a mania em homens, diferente de mulheres, aliás, igual às mulheres, começa até os 20 anos de idade. Ou seja, se você contar para o médico, você está chegando com 30 anos de idade, eu estou em depressão há 6 meses, e o médico não perguntar como você era desde criança, se você teve hipomania, mania, na adolescência, ele não vai saber se a sua depressão atual é bipolar ou unipolar. Porque as depressões, a idade média de início de uma depressão unipolar é em torno de 30 anos. Então, em adolescentes, depressões em adolescentes, o risco é muito maior de que sejam bipolares. Porque normalmente começa com uma depressão ou com um estado misto. O fato é que a idade de início da hipomania e da mania é 10 anos antes da idade média de início da depressão unipolar. Tanto a depressão como a hipomania são 2 vezes mais frequentes em mulheres, mas nós estamos azaradas, não? Agora, a mania é igualmente prevalente em homens e mulheres. Como é que a gente diferencia uma depressão unipolar de uma bipolar? Não diferencia. Elas são exatamente iguais. Mas por que existe tanta diferença nos estudos? Por que nós vemos diferentes subtipos de depressão? Muito provavelmente porque as depressões bipolares são mais sujas, contaminadas com sintomas de mania ao longo da vida. E isso é algo que a gente só vê, nós que pesquisamos transtorno bipolar, a gente só vem ensinando mais e nos dando conta mais de 10 anos para cá. E não é de domínio público tão amplo, infelizmente. Mas, digamos, o que os estudos até hoje mencionam, que nós possamos dizer como diferente, é que o risco de suicídio é significativamente maior na depressão bipolar. A depressão bipolar pode ser atípica e melancólica. A unipolar é mais melancólica, significa a melancólica é aquela em que a pessoa pode acordar cedo demais, depois não consegue mais adormecer, tem sentimentos de culpa, tem angústia, sentimentos de depressão mesmo. Na depressão atípica, existe uma piora à tarde, ao invés de insônia, sono demais, ao invés de perda de apetite, apetite demais. Por isso que ela se chama atípica. Então, a bipolar ela pode ser de qualquer tipo. A unipolar, em geral, é mais melancólica só. Então, o aumento de peso e a hipersônia são mais características da bipolar. Características relacionadas à gravidade, como psicose e repetição ao longo da vida, também são mais características da depressão bipolar. E é óbvio, ela não vai responder tão bem a antidepressivos, porque não é uma depressão unipolar. E ela vai ser mais grave e mais inquieta, mais aflita, mais desassossegada. Aí estudou-se melhor como é que são os sintomas, ou a frequência dos sintomas de mania em pessoas diagnosticadas como tendo só depressão maior, na população geral.
E aí se viu que, na verdade, 40%, isso não é o único estudo, esse é um estudo de Munique, em que se viu que em torno de 40% daquelas pessoas que achavam que tinham só depressão durante a vida, na verdade, tinham depressão e sintomas de mania. E somente a presença desses sintomas de mania, comparando com aqueles que tinham depressão pura, eles tinham mais história familiar de transtorno bipolar, portanto de mania, fumavam mais, tinham mais transtornos por uso de substâncias, tanto alcoolismo como dependência de drogas, tinham 2 vezes mais transtorno do pânico, maior tendência à criminalidade e, claro, ciclaram com mais frequência para um transtorno bipolar franco. Esses dados todos e outros de vários outros pesquisadores que começaram então a dissecar um episódio de mania com 1, 2 ou 3 sintomas de depressão, o que acontece com os sintomas? Bem, num episódio de mania com 1 sintoma de depressão, nada muda. Quando esse sintoma de mania começa a ter pelo menos 2 sintomas de depressão, então pode ser humor deprimido, ideias negativas, começa a se instalar a ansiedade. Muita ansiedade. Um sofrimento, um desassossego, uma aflição. Aquela sensação, doutor, eu sempre fui ansioso. Ansioso é meu nome. Pois bem, os ansiosos precisam ver se não tem transtorno bipolar misto. Ok? Porque o nome é ansiedade. Já a partir de 2 sintomas de depressão, daí a resposta a tratamento já muda e cresce enormemente o risco de suicídio. E, claro, a idade de início antes dos 21 anos de idade. Pelo contrário, se a depressão vier com 1, 2 ou 3 sintomas de mania, e aí entra aceleração de pensamentos ou agitação, por exemplo, imediatamente, só com 1 sintoma de depressão, já vem a ansiedade. O sofrimento já muda, não é euforia, não é irritação, é ansiedade, é agitação, é diferente. Com 3 sintomas a mais, cresce o abuso de álcool e o comportamento suicida. Tentativas de suicídio já começam a aumentar com 2 sintomas de depressão associadas à mania. E, claro, idade de início precoce e mais ciclagem de unipolar para bipolar. Então, assim, a gente vai acumulando indícios e pistas que ajudam a diferenciar a depressão unipolar de bipolar. Então, a depressão bipolar ela é mais grave, mais crônica, mais complexa, de mais difícil tratamento, não responsiva a antidepressivos, e que pode se misturar com sintomas de mania. Tanto que no DSM-5, do qual o doutor André falou, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais, na última edição publicada no ano passado, e provavelmente a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde vai vir com essa novidade a partir do ano que vem ou do outro. Então, todo o sistema classificatório e diagnóstico, aquele que vocês recebem para se aposentar, para receber licença ou para atestado, que é a CID-10, vai provavelmente vir associada a esse novo conhecimento. Então, qualquer tipo de depressão, mania ou hipomania pode ser caracterizado como tendo sintomas do polo oposto. Então, a depressão maior, com pelo menos 3 dos seguintes sintomas, é caracterizada como mista. Humor expansivo ou irritável, então, ficar mais falante, mais impaciente, algo que transcende no contato com as pessoas. Pessoas barraqueiras, em geral, têm irritabilidade grave. Não é uma irritabilidade mais leve da hipomania. Já é uma irritabilidade grave, por exemplo. Grandiosidade, redução da necessidade de sono, fala acelerada, pensamentos acelerados, aumento da atividade, da energia ou uma hiperatividade observável. Em contraposição, na hipomania ou mania mista, com pelo menos 3 sintomas dos seguintes depressivos, caracteriza-se por ser mista. Depressão, veja, uma mania ou hipomania podendo ter humor depressivo, falta de esperança, preocupação aumentada, ideias ou comportamento suicida, autorrecriminação, culpa, incapacidade de sentir prazer, avaliação negativa de si mesmo, cansaço ou lentidão.
Isso gera esse desespero, essa angústia, ou uma raiva muito grande, algo que pode parecer um distúrbio de personalidade, borderline, por exemplo. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, recebem esse diagnóstico erroneamente, ou um transtorno de ansiedade, simplesmente o transtorno relacionado a impulsos, dependência de jogo, dependência de álcool ou drogas, dependência de sexo. Todos esses sintomas são sintomas de mania, da euforia, que vem com aumento de impulsividade. E cada paciente tem aumento de impulsividade em algum comportamento. Às vezes só para trabalhar. Às vezes para ficar entrando na internet em várias janelas, de uma para outra, para canalizar essa ansiedade, essa agitação que vem por dentro. E não conseguir se concentrar, não conseguir se focar numa coisa só. E esses sintomas, eles vão se alternando ao longo da vida. Tem anos em que ficam de um jeito, períodos em que fica mais para baixo, períodos de calmaria, períodos de alta energia novamente, em que vem planos novos, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e depois morre na praia, porque entra em depressão de novo, e não consegue se sustentar ao longo da vida de uma maneira mais estável. O risco de suicídio, eu já havia mencionado, ele é 2 a 3 vezes, aliás, 3 vezes maior que em deprimidos unipolares. E também são mais frequentes, comparando com pessoas com depressão e pessoas com bipolaridade, nesse estudo que é o da minha tese, as comorbidades com algum transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, ataques de pânico são 2 vezes mais frequentes nos bipolares do que nos deprimidos. Fobia social, veja, por incrível que pareça, a gente imagina que uma pessoa em euforia é desinibida, né? Desinibida, não é tímida, não. Uma coisa é o temperamento, a personalidade. Outra coisa é como a pessoa fica quando ela está mais expansiva, mais de contato mais fácil, mais falante, quando ela fica euforiquinha. Mas ela pode, ao mesmo tempo, a hora que ela sair dessa euforia, voltar a ficar fóbica, não conseguir entrar em contato com as pessoas, ter receio de assinar em público, ter vergonha do que os outros possam pensar e ter uma timidez patológica, por assim dizer. Então, isso também é mais comum nos bipolares do que nos deprimidos. Tanto ataques de pânico, como a síndrome do pânico, como a fobia social. Então, são pistas para a gente diferenciar depressão unipolar da depressão bipolar. Mais ainda, em relação a alcoolismo e dependência de drogas, esse sim é disparado maior no transtorno bipolar do que naquelas pessoas só com depressão. Pessoas só com depressão não se diferenciam muito de pessoas que não têm nem depressão, nem euforia da população geral, que é essa turma aqui. Então, 10% é o que acontece de qualquer transtorno relacionado ao uso de substâncias em pessoas que não têm nem depressão nem euforia. Agora, no transtorno bipolar isso estoura, é 4 vezes mais comum. Provavelmente, e isso a gente já sabe, porque usam para se medicar, para aliviar o sofrimento muitas vezes. Vejam aqui a diferença entre os deprimidos, aqueles que não têm problemas, e os bipolares, em relação a quaisquer transtornos relacionados ao uso de substâncias. E isso é em amostra da população geral. Isso tem impacto no tratamento, como eu tinha dito bem no comecinho para vocês. Como é que o tratamento se diferencia? Bem, na depressão usa-se antidepressivos, antipsicóticos, eletroconvulsoterapia, ECT, e estimulação magnética transcraniana. No transtorno bipolar, estabilizadores do humor, lítio, anticonvulsivantes e os antipsicóticos de nova geração. E a ECT também. No caso do tratamento do transtorno bipolar, diferente do tratamento da depressão, a gente tem que parar os antidepressivos, parar cafeína, álcool e drogas ilícitas e regularizar ritmos de sono e rotina. E fazer o que vocês estão fazendo aqui, psicoeducação. Aprender sobre os sintomas para lidar com eles de uma maneira melhor. Na
hipomania e na hipomania do transtorno bipolar, começa-se com lítio, pode-se dar de valproato, antipsicóticos ou uma combinação de 2 estabilizadores do humor. No caso da depressão, o uso de antidepressivos é bem complexo. Somente numa depressão pura é que se pode utilizar e por pouco tempo. Existe toda uma discussão no nosso meio por conta da questão do antidepressivo, que ao longo do tempo pode desestabilizar ainda mais a doença, agravar os sintomas e agravar o sofrimento. Não existe um único antidepressivo aprovado pela Anvisa para tratamento de depressão bipolar. Somente alguns antipsicóticos de nova geração, como olanzapina e quetiapina. Então, é importante, novamente, fazer o diagnóstico diferencial. O transtorno bipolar ele é mais episódico e crônico do que a depressão unipolar. A média de idade de início é em torno de 10 anos antes da depressão unipolar. O transtorno bipolar tipo 1 afeta igualmente os sexos, mas o transtorno bipolar tipo 2 e a depressão são mais frequentes em mulheres. O transtorno bipolar é mais geneticamente determinado, tem mais história familiar de depressão, transtorno bipolar e outros distúrbios psiquiátricos. A diferença entre a depressão bipolar e a unipolar é dada pelos sintomas de mania, quando eles se superpõem, porque se a depressão for pura, não existe diferença. Quando superpostos à depressão, os sintomas maníacos aumentam a ansiedade, o sofrimento e o risco de suicídio. Transtornos ansiosos, síndrome do pânico, fobia social e alcoolismo, uso de drogas são mais comuns no transtorno bipolar. O tratamento da depressão bipolar é com antidepressivos, o tratamento do transtorno bipolar é com estabilizadores do humor e antidepressivos devem ser evitados. Obrigada pela atenção, gente.